Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre motricidade fina, mais especificamente sobre o afinamento da pega ou movimento de pinça. Queixas que a criança não consegue sustentar o lápis, ou que ela cansa ao escrever, ou que dói a mão ao escrever, ou que ela acalca tanto o lápis no papel que chega a marcar a folha de baixo ou até mesmo rasgar a folha que ela está escrevendo, ou que ela escreve tão clarinho que a gente nem consegue enxergar, ou que a letra é muito feia. Em geral, não adianta forçar a caligrafia. É como se a gente olhasse o topo de uma torre e percebesse que a instabilidade dela foi causada por um tijolinho que faltou lá embaixo. Eu gosto da máxima que diz que tudo é processo. Desde que o bebê nasce, fixa o olhar, sustenta a cabeça, aprende a rastejar, a rolar, a engatinhar, a andar. Depois desenvolve a sua motricidade global, principalmente em termos de equilíbrio, de movimento. E aí vem a motricidade fina ancorada nessa motricidade global. É quase um caminho psicomotor que leva à escrita. A gente usa o termo afinar a pega porque de verdade a gente vai oferecendo do instrumento de escrita mais grosso até o mais fino para a criança se desenvolver bem. Lá o mais grosso a gente vai perceber que a criança vai pegar assim, é o que a gente chama de pressão palmar. Mais para frente é interessante oferecer gizes neste formato e a gente tem aí uma pega radial. Depois o giz, que a criança possivelmente pelo tamanho da mão ainda não vai conseguir fazer a pega correta, mas quase uma transição em que ela coloca o dedo médio aqui em cima do giz para o lápis grosso. O lápis grosso ajuda bastante quando ele é triangular, porque a criança consegue encaixar os seus dedinhos. Cuidar do tamanho do lápis, porque a hora que o lápis perde esse apoio aqui, ele fica solto. E aí a criança não consegue segurar corretamente. Então, ou trocar de lápis por um lápis maior, ou colocar um extensor no lápis pequenininho. E aí sempre haverá esse apoio aqui do lápis na mão da criança. Existe no mercado algumas borrachinhas que ajudam bastante. Então a criança encaixa os 3 dedos, polegar, indicador e dedo médio. Eu costumo dizer para os meus alunos de primeiro, segundo ano, que é o bico do passarinho que descansa no ninho. E aí tem esses lápis no mercado de formato triangular e que até tem uma textura aqui que ajudam a criança a melhor segurar esse lápis. Quando a criança precisa usar uma borrachinha para conseguir escrever melhor, em geral é porque faltou um tijolinho lá na base da torre. E é sobre essa base que eu quero falar agora. Os professores mais antigos hão de concordar comigo que essas queixas sobre a dificuldade da pega têm sido um crescente. E aí começo a me perguntar, por quê? Será que é o estilo de vida contemporâneo? Antigamente usávamos muito mais as mãos para fazer um pão e hoje em dia colocamos os ingredientes dentro de uma máquina e apertamos um botão. Antigamente lavávamos a roupa e as crianças já começavam a participar desse processo e hoje em dia colocamos a roupa na máquina e apertamos o botão. Antigamente cozinhávamos muito mais e hoje colocamos a comida no micro-ondas e apertamos um botão. Antigamente, para abrir a janela de um carro, girávamos ali a mão e hoje apertamos um botão. Então, todo esse conforto e toda essa facilidade acabou fazendo com que as crianças se distanciassem um pouco de alguns movimentos. Como a gente pode estimular hoje o que antes era natural? Para a criança pequenininha, a gente sempre precisa estar alerta de não oferecer peças de brinquedo pequenininhas, né, ou miçanguinhas, porque a tendência ela ainda está numa fase oral e colocar na boca. Mas, por exemplo, descascar uma banana, ela consegue. E se o adulto corta em pequenas rodelinhas e coloca num prato para ela, ela consegue ir lá e brincar de pegar a rodelinha de banana só com 2 dedinhos. Essa criança que ainda está na fase oral consegue fazer bolinhas de pão de queijo, né? Fazer um enfeitinho no pão de queijo colocando o dedinho ali,
Ou quando ela já é um pouquinho maior, fazer uma beliscadinha ali para fazer um enfeitinho para cima. E isso tudo naturalmente já vai estimulando a pega da criança. Passada a fase oral, organizar botões, fazer colar de miçanga, fazer pulseirinhas de trança. Nas tarefas domésticas também podemos encontrar possibilidades, pendurar a roupa no varal, esborrifar com um esborrifador, regar as plantas, cortar alimentos moles como um rolinho de nhoque. Na autonomia também podemos encontrar a oportunidade de desenvolver pinça, abotoando um casaco, amarrando seu próprio tênis. É justo que o velcro e o zíper são muito mais práticos, mas eles não oferecem esse tipo de oportunidade que o botão e o cadarço oferecem. Uma criança que está aprendendo as cores, como que a gente pode aliar esse aprendizado com um movimento de pinça? Um disco das cores com um dadinho de faces coloridas, dependendo da cor que o dado solta pra gente, a gente vai lá e põe um prendedor. E para a criança, por exemplo, que está aprendendo a quantificar, está aprendendo a contar, um dado comum, 2 disquinhos diferentes, uma criança usa um e outra pessoa usa outro, e ali, dependendo do número, se saiu 1, eu vou colocar só 1 no meu. Ora, agora saiu 2, então vamos colocar aqui. Quantos foram mais e depois de muitas rodadas, quantos tivemos? A confecção de um pompom. Lá no vídeo Que Fazer Antes de Alfabetizar, eu mostro como se confecciona. Também dá para a gente usar uma coisa que iria para o lixo, fazendo um desenho para a criança e pedindo para que ela faça um alinhavo. Isso se a criança já tiver condições de usar uma agulha com ponta. Uma outra opção de alinhavo é usar essa agulha de tapeçaria, que ela não machuca, com uma talagarça. E aí, vamos fazendo o movimento para baixo, para cima, para baixo, para cima. Além dessa questão espacial do embaixo e em cima, tem também aqui a pinça. Um trabalho que era comum há um tempo atrás, cortar o papel fininho colorido, fazer uma bolinha e colar num desenho com cola líquida. Para os pequenininhos, aquilo se tornava uma grande meleca, mas muitas vezes do caos surge a ordem, e conforme a criança ia conseguindo fazer um trabalho mais limpo, mais organizado, a gente ia notando o desenvolvimento dela. Antigamente, quando a vida era mais lenta, o trabalho manual era mais presente nas famílias, e é bonito de se ver como que esse trabalho passava de geração em geração, o aprendizado do tricô, do crochê, do bordado. Esse fazer que criava laços entre as gerações, que ensinava os mais novos um pouco da identidade, da história daquela família, foi se perdendo ao longo do tempo. E isso também ajuda com a motricidade fina, com o refinamento da pega. Eu gosto de pensar na imagem de um ser humano como uma árvore, com diversos galhos, e temos ali o intelecto, a cognição, o lado artístico, o espiritual, o sentimental. E infelizmente, muitas vezes nós vemos processos educacionais que valorizam apenas a cognição. E é como se aquela árvore tivesse apenas um galho desenvolvido e os demais retraídos. Então a árvore fica pensa. Para que a gente desenvolva um ser humano completo, de forma holística, nós precisamos oferecer a ele diversos tipos de vivências, e o trabalho manual se encontra também entre elas. Interessante pensar também que as habilidades que nós temos, elas se entrelaçam. Muitas vezes, quem aprende música, aprende também matemática. Quem faz um trabalho manual aprende persistência, ordem, e isso acaba também ajudando na aprendizagem. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Gratidão a você que curte, comenta e compartilha os vídeos deste canal. Até o próximo!